personalidade do autoritarismo. Nós vemos o quê? Que a humanidade anda meio sem rumo, sem sentido, sem saber qual é o sentido da vida, sem saber como se posicionar frente às coisas. As teorias mais absurdas surgem sempre, quase sempre, né? Quase sempre não, até que ultimamente nós temos visto muitas teorias que são positivas, né? Então existe a psicologia do perdão, a psicologia da compaixão, a psicologia positiva. Existe uma série de estímulos para nós termos condutas positivas, mas ao mesmo tempo nós temos aqueles que tentam consagrar comportamentos infelizes, e muitas pessoas se deixam levar por isso, e a gente vê uma época da humanidade que as pessoas têm uma crise de sentido, de significado da vida, estão perdidas muitas vezes, como se fosse assim, um ponto solto no espaço, sem saber qual é a sua destinação, de onde veio, para onde vai. Imagina a gente assim, né? Sai de um foguete, pegam daqueles aquelas roupas e vai passear no espaço. De repente a gente perde o foguete. Você está no espaço que não tem norte, não tem sul, leste, oeste. Você é um ponto perdido no meio daquele universo. Imagina a ansiedade que isso gera nas pessoas, a perturbação. E as pessoas vivem a vida muitas vezes assim, né? Então aqui a gente já começa a perceber o quanto é importante nós termos alguma filosofia, uma religião, alguma doutrina que nos permita compreender essa nossa finalidade, esse nosso sentido, né? Então, aqui Emmanuel, eu gosto muito dessa mensagem, mas vamos deixar para uma outra ocasião, por causa do nosso tempo. E aqui, o papel do espiritismo e dos espíritas frente a essa situação. Então vamos lá, ó. A doutrina espírita, ela prega o aperfeiçoamento desde já da personalidade. Não vamos esperar desencarnar para modificar, nós vamos modificar aqui, né? Nós estamos em trabalho ativo, reencarnamos para trabalhar, né? Então isso é o aspecto mais importante da doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem a nos proporcionar em relação a esse problema que nós estamos falando? Vamos pensar aqui, ó, faz de conta que a gente está na época da peste, né? A gente tem que descobrir qual é o antídoto, qual é o remédio que nós temos que usar. O remédio mais poderoso que nós temos, que o Espiritismo nos traz, não é? É esse aqui, é proporcionar que nós nos modifiquemos. Por quê? Nós nos modificando o nosso padrão mental, nós deixamos, né, exatamente de atrair aqueles espíritos, deixamos de sintonizar com aqueles espíritos que estão em condição inferior. Então nós, ao invés de sermos contaminados por eles e mudarmos o nosso comportamento, voltarmos a comportamentos como de outras épocas, nós vamos ao contrário, nós vamos favorecer que eles se renovem pelo nosso comportamento. Então é o grande benefício da doutrina espírita para a humanidade. Como é que as sociedades vão se modificar? Quando cada um se modificar. É o trabalho de contaminação, né? de fermentação. Então eles dizem, olha, né? Tem que ser aquela semente, né? Aquele coalho que vai fermentar então a humanidade, né? Então isso é a profilaxia e o tratamento das obsessões. Quem ler, por exemplo, Calvário de Libertação, aliás, os livros do Vitor Hugo através do Divaldo Franco, eles são livros espetaculares. No que diz respeito a essa questão da intervenção do mundo espiritual no mundo material, questão das ligações mentais, modifica o nosso padrão mental muito, né? Então, lá ele mostra, por exemplo, nos dois livros, tanto no Calvário de Libertação quanto no Árduo Ascensão, há pessoas em processos obsessivos muito graves e que conseguem se libertar porque fazem a sua parte, a parte que lhe compete, de renovação espiritual realmente, né? Então, vamos lá, ó. O papel do espiritismo e dos espíritas nisso, olha, indicando a verdadeira fonte do mal, só o espiritismo pode dar os meios de combatê-lo, combater a obsessão. Os que repelem tudo que não afete os nossos sentidos não admitem essa causa oculta. Então a gente estava conversando aqui antes de começar a reunião sobre questão, por exemplo, de
do tratamento de algumas questões psíquicas, né? A maioria das pessoas ignora, né, a importância dessas interferências espirituais, das questões que nós trazemos no próprio espírito, né, aquelas matrizes que nós trazemos. E aí o que acontece? Como essas pessoas vão poder ajudar completamente? Eles fazem uma parte, atuam no corpo, de alguma forma, né? Mas nós vamos precisar do tratamento também espiritual, da complementação disso com o tratamento espiritual. Não que nós não devamos fazer o tratamento físico, precisamos, porque até o próprio processo obsessivo acaba gerando alterações físicas que precisam ser compensadas, né? Então, já que é assim, a gente precisa estudar o que a doutrina espírita nos proporciona de conhecimento para nós aprendermos a combater a obsessão. Então, Allan Kardec diz, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combater a obsessão, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo do médium obsidiado, né? O médium que passa por um processo obsessivo, ele vai comprometer a qualidade da sua produção, não tem dúvida, né? Porque vai depender das suas companhias, aquilo que ele vai trazer. Então, o Manuel Filomeno de Miranda ainda diz, a obsessão constitui tormentoso flagício social, está presente em toda parte, convidando o homem a sérios estudos. Então, nós precisamos estudar esse assunto, não podemos permanecer indiferentes, né? Imenso e fértil campo a joeirar, a obsessão continua aguardando os estudiosos mais bem adestrados. Continua no aguardo. Isso é tarefa nossa. Nós vamos deixar para tratamento de obsessão para quem? Para o materialista, que não acredita que existe espírito? Para o outro que acha que tudo é o demônio que provoca? Nós temos que assumir essa função. Mas para nós assumirmos, nós temos que nos preparar. Porque esse é um trabalho muito sério. E nós precisamos, então, fazer os sacrifícios necessários para nós adquirirmos as condições, né, de mergulhar nesse oceano e podermos ir lá e trazer, né, algumas pessoas de volta à superfície. Mas eu não posso fazer isso se eu não tiver um escafandro, se eu não tiver o tubo lá de oxigênio, se eu não tiver uma máscara. Ou seja, para tudo na vida a gente precisa se preparar, a gente precisa se aparatar para aquilo. O que nós precisamos ter de aparato para nós podermos realizar essa tarefa? Precisa, né? Mas veja que nós também compartilhamos características com aqueles que estão sendo a vítima da obsessão e com aqueles que são os obsessores. Então nós somos ao mesmo tempo, né, tentamos ser os terapeutas, enquanto ao mesmo tempo nós estamos compartilhando da mesma problemática daqueles que estão ali. Isso é errado? Não, não é errado, né? A gente vai no Alcoólicos Anônimos, quem é que ajuda o indivíduo que está com problema da dependência a se libertar? O outro que passa pela mesma dificuldade e que está superando. É isso mesmo, essa que é a nossa tarefa, né? Mas nós precisamos nos aparatar para isso. Nós não podemos querermos participar de trabalhos dessa natureza, trabalhos obsessivos, sem o preparo adequado. Por quê? Volto a dizer, como a gente mergulhar com o peito aberto, né, sem entender quais são as consequências que podem ter para os outros e para nós. Então precisamos nos trabalhar para isso. É um sacrifício que nos é solicitado. E para isso é solicitado de nós essencialmente o quê? As reformulações de caráter íntimo, que tem um benefício enorme primeiramente para quem? Para o próprio. Então nós sabemos que precisamos corrigir algumas características nossas, né? Mais um motivo para nós fazer, para nós podermos ajudar os outros também. Porque o que acontece é que toda vez o Leon Denis, ele, no livro Problema do Ser Destino da Dor, tem um capítulo muito bonito que ele fala sobre a solidariedade universal, e que ele fala do crescimento. Ele diz que o nosso crescimento não é individual, nós crescemos em grupo. Diz isso, que é como se nós estivéssemos subindo uma montanha
e que aquele que já subiu um pouquinho estica a mão porque está mais embaixo, e assim vai, né? É a mesma coisa, né? Nós estamos nesse processo de elevação espiritual. Aqueles que são os espíritos que estão ligados a nós pelo pensamento, eles é inevitável. Aos poucos, eles começam a se dar conta de que eles também precisam fazer aquilo. Vão se apoiar em nós, vão se agarrar em nós para fazer isso. Nós, por nossa vez, estamos nos agarrando nos outros, nos nossos benfeitores, nesses exemplos que a gente tem, né? Quando a gente pega uma obra espírita, vê aqueles exemplos, vê o companheiro do centro, né? Eu aprendo muito com os próprios companheiros do centro espírita, né? Quantas pessoas se sacrificam grandemente por determinadas causas, né? Se sacrificam. Os espíritos vêm aqui, fazem assim, é igual naquele filme das fadinhas lá da Bela Adormecida, né? Que vai limpando tudinho, né? Não, tem pessoas que se sacrificam, trabalham igual a todo mundo, tem os mesmos problemas que todo mundo tem, e vai lá no silêncio, arruma aquilo tudo. Então veja, são exemplos que vão nos arrastando, né? Aí naquele dia que porventura a gente tenha algum grau de cansaço, de desânimo, aí nós nos espelhamos nessas pessoas e falava, arreda esse tipo de pensamento, por quê? Nossa, aquela outra pessoa tem um sacrifício muito maior do que eu e está lá, né? Num desses livros que estavam inéditos da Ivone Pereira e foram publicados póstumamente, eu já não me lembro mais qual deles, tem uma cena que ela conta isso, que ela chegou num centro e aí chega o Bezerra de Menezes. Quando o Bezerra de Menezes chega, ele chega em espírito e vai cumprimentar uma pessoa encarnada. É a primeira pessoa que ele vai cumprimentar. Ele reverencia aquela pessoa. Aí a Ivone fica pensando, nossa, essa pessoa deve ser alguma pessoa importante do ponto de vista espiritual, né? Era a pessoa que fazia a faxina do centro, né? Então, era aquela que tinha o maior amor ali à causa. Então, por isso que era a mais respeitada, né? E foi a primeira que o Bezerra foi cumprimentar, né? Então, vejamos que esse é o nosso trabalho, né? Então vamos lá. Em qualquer circunstância compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. Então veja que os espíritos eles repetem, isso é tarefa nossa. Nós precisamos nos qualificar para isso, né? Nós precisamos, isso vai ser um grande ajuda. E aí nós temos os benefícios do estudo. Nós precisamos aprimorar, né, através do estudo, o nosso sentido espiritual, o nosso senso espiritual. Isso é uma coisa importante. Nós temos a consciência do mundo espiritual, ou melhor, nós temos a consciência. Depende de como a gente usa o termo consciência. Nós sabemos que o mundo espiritual existe, mas nós precisamos ter consciência dele. Então, no nosso dia a dia, nós temos que exercitar a nossa capacidade de olhar assim e ver além do que existe na matéria, né? Habituar a conversar com uma pessoa e entender as razões espirituais envolvidas naquela questão. Veja, isso é um exercício que nós vamos fazendo ainda quando encarnado, de buscarmos viver a vida do espírito, né? A gente está aqui, mas a gente sabe, olha, que existe uma outra realidade paralela à nossa. São realidades que se convivem, mas sem se misturar, sem se confundirem, né? Então existe todo um trabalho aqui. Então esse exercício, nós buscarmos entrever mentalmente, não é, o que existe no mundo espiritual, é muito importante. O estudo ajuda muito isso para a gente. O estudo ajuda que nós mantenhamos a mente livre de intercâmbios espirituais inferiores. Isso é uma busca para nós. Nós precisamos
nessa busca de higiene, né, a gente toma banho, escova os dentes, a gente faz todos aqueles cuidados de higiene, precisamos ter esse tipo de higiene também, evitar os intercâmbios mentais inferiores, colocar o nosso pensamento vinculado, ele sintonizado com os motivos superiores, né, e não com os inferiores. Isso é trabalho nosso, precisa ser feito igual tomar banho, né, fazer seus cuidados higiênicos e ampliar a nossa capacidade de auxiliar. Então o estudo permite tudo isso. Então, com relação a esse primeiro momento, agora tem um outrozinho pequenininho, né, para guardar na nossa cabeça, ó, cheio de post-it lá. As obsessões são muito frequentes. Ó, não vamos imaginar que isso é coisa de exceção. Quase ninguém passa a vida sem ter um momento, um período, né, de uma obsessão simples, tá? Que aí, em outras ocasiões, pode ser estudado. Vivemos num período de recrudescimento dessa condição. É necessário unir esforços para combater isso. A origem se encontra na inferioridade moral dos espíritos, tanto os desencarnados quanto os encarnados na Terra. E o estudo dos ensinos proporciona é meio de prevenção e de tratamento eficazes. Tá? Então isso a gente precisa ter em mente. E aí, como a gente... Bem, alguém quer comentar alguma coisa? Fazer um Alcione? Alguém? Pode ser no final? Ah, então tá bom. Então, não, eu tô... Ah, então peraí que eu tô cometendo um equívoco aqui. Vamos lá. Tá. Então vamos tocar aqui, só um minutinho. Então eu vou falar um segundo tema, que é o seguinte. É rápido, mas é o seguinte. Nós temos as nossas reuniões de intercâmbio mediúnico, né? É interessante que Kardec fala, né, que nós estamos inaugurando aquela fase de pleno intercâmbio entre o mundo corporal e o mundo espiritual, entre os encarnados e os desencarnados. E aí a gente pensa assim, isso é por causa dos médiuns, né? Eles fazem o correio, trazem as atualidades para fazer parte das equipes de trabalho que envolvem encarnados e desencarnados. Nós estamos fazendo esse intercâmbio continuamente, né? Nós estamos no período do Universal Pentecostes, né? Que foi lido aqui sobre o Pentecoste na página inicial. Nós estamos na fase do universal e permanente Pentecoste, que é romper as barreiras que separam esses dois mundos. E nesse sentido, a gente já falou com relação às obsessões. Isso está acontecendo, por isso há esse recrudescimento. Nós temos as reuniões de intercâmbio mediúnico, as reuniões que a gente chama das reuniões mediúnicas, né? É uma dessas tarefas que faz parte desse intercâmbio. O intercâmbio mais frequente, mais importante, mais persistente é o nosso, através das nossas mentes, continuamente, né? E aí o Luiz vai falar bastante sobre isso, né? Mas é interessante o seguinte, nós temos que analisar qual é a finalidade precípua das reuniões de intercâmbio mediúnico, né? As reuniões mediúnicas. Então, nós podemos, nas reuniões mediúnicas, receber orientações doutrinárias dos espíritos desencarnados, superiores. Nós podemos trabalhar com atendimento a espíritos desencarnados sofredores e os obsessores, os obsidiados no mundo espiritual, né? Os sofredores de toda sorte. E a realização de tratamentos, inclusive tratamentos físicos. São 3 finalidades desses trabalhos mediúnicos, né? Mas a principal finalidade das reuniões mediúnicas na atualidade é a caridade espiritual junto aos espíritos sofredores ou transviados do bem, né? A gente não tem a ilusão de que a finalidade principal é nós chegarmos ali, fazermos a reunião e começar a descer benfeitor para ficar trazendo mensagem para a gente, né? Isso ainda é um pouco de orgulho da nossa parte, acharmos que esses espíritos estão à nossa disposição, né? Eu fico pensando, como é o meu tempo é bastante ocupado,
né, como de todos vocês. Imagina o tempo de um Bezerra de Menezes. Né? Há uma passagem no livro Missionários da Luz, em que só os milhões de espíritas, qualquer dor de barriga que tem, pede para Bezerra de Menezes, não é isso? Não vai ao bispo não, vai direto ao Papa, né? Então, todo mundo recorre. Nós somos atendidos. Então imagina o trabalho que esses espíritos não têm para a gente achar, né, que basta a gente fazer a reunião que vai atraí-los ali para eles ficarem satisfazendo as nossas necessidades de instrução que nós podemos obter onde? Nas obras que nós já temos e que muitas vezes nós não lemos, né? Ou seja, alguns espíritos se sacrificaram muito, né, antes de reencarnarem, se preparando, durante a encarnação, com disciplinas austeríssimas, para poderem funcionar como bons instrumentos desses médiuns, como é um caso de Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo, Raul, tantos outros, né, para que nós pudéssemos ter essas informações, pudéssemos beneficiar um grupo muito maior de pessoas. Então vejamos que não é muito propício, né, apropriado, nós nos conservarmos nessa posição. Mas o atendimento espiritual a esses necessitados, isso é uma finalidade real das reuniões, né? É interessante que muitas pessoas não compreendem o porquê de se atenderem a espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas. Ainda hoje existem pessoas que dizem assim, não deve não, porque o médium vai se misturar com aquelas influências negativas do espírito, é muito sofrimento, etc. Tem uma série de comentários sobre isso, né? Entendem que poderia ser melhor, esses espíritos deveriam ser atendidos pelos desencarnados. Onde já se viu? Está desencarnado, deixa ele ser atendido pelos desencarnados. Não é isso? Esse é o argumento, que tem um quê de lógica, mas a gente vai sempre julgar melhor as coisas quanto mais conhecimento de causa a gente tem, né? Se nós pegarmos, o juiz vai pegar um processo, para ele julgar corretamente, ele precisa ter todos os elementos ali nos autos, né? Se faltarem elementos, o julgamento vai ficar menos perfeito, não é verdade? É o que acontece conosco. Então esse tipo de raciocínio, ele não é desprovido de alguma razão, mas é um raciocínio com informações limitadas. Quando nós temos as informações mais amplas que a espiritualidade traz, nós percebemos que isso, na verdade, é um equívoco. Então, vejam, a questão é de estudo, para a gente poder concluir isso. Então, vejam só, Kardec também se utilizou de reuniões mediúnicas, não só para receber instruções doutrinárias, mas também para assistir espíritos sofredores e aqueles transviados do bem. Vejam que Kardec estava na fase da instrução, de elaboração da doutrina espírita, e mesmo assim atendia espíritos necessitados, né? E naquela época, algumas pessoas questionaram Kardec a esse respeito. Perguntaram, e lá na Revista Espírita, ele responde, não, aqui ainda está no Livro dos Médiuns. Ele diz o seguinte, que a evocação desses espíritos vulgares tem a vantagem de nos colocar em contato com espíritos sofredores que podemos aliviar e com bons conselhos. Veja que Kardec é completo, né? Tanto na inteligência quanto na bondade, né? Aí ele diz assim, todos, pois, podemos nos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Então nós vamos nos instruir, mas no trabalho de caridade, né? É ali que nós estamos nos instruindo. Como nós aprendemos no trabalho de atendimento a esses irmãos. Muita coisa, né? Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos. E da prova de orgulho, né? Aquele que deixa de estender a mão em socorro aos desgraçados. Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? E aí
ele pergunta, não se pode combater a influência dos maus espíritos, moralizando esses espíritos? Ele diz, sim, mas é o que não se faz, e é o que não se deve deixar de fazer. Porquanto muitas vezes constitui uma tarefa que vos é dada, e deveis desempenhar caridosa e religiosamente, produzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Né? Então veja, ele aqui é explícito dizendo, nós não devemos deixar de realizar essa tarefa. E olha que coisa boa, né? Quando nós temos um ato que aquilo tem uma consequência qualquer, positiva ou negativa, a responsabilidade positiva ou negativa não fica só naquilo que aconteceu naquele momento, mas todas as consequências secundárias advindas daquilo. Então, se a gente tem um ato e aquilo gera um problema no indivíduo, lá na frente ele vai fazer alguma coisa de ruim com o outro. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, imagina o que é contribuir para a elevação de um espírito que vai trazer outros junto consigo. Vejam, é uma corrente, né? Aquele sistema de pirâmide. Né? Nós vamos ficando responsáveis por todas aquelas consequências que advieram dali. Né? Então, ele diz, olha, nós não podemos deixar de realizar essa tarefa, e é exatamente aquela que algumas pessoas descuram de fazer. Nós não podemos descurar disso. Então esse é o grande trabalho, né? E algumas pessoas perguntam, como pode um homem ter a esse respeito mais influência sobre os desencarnados do que tem os próprios espíritos, né? Aí nós vamos ver no livro dos médiuns, ele diz, olha que interessante, os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos, dos quais eles se afastam o mais possível. O tipo de vibração que eles carregam faz, né, que o comportamento dele frente àqueles espíritos superiores seja mais ou menos o do óleo na água. É repelido, ele fica isolado. Quando Jesus se aproxima do obsidiado Gerazeno, ele diz, o que você veio aqui para me atormentar? Porque a luz acentua a vergonha daquele espírito de como ele acentua uma série de coisas, né? E ele se afasta. Na casa espírita, a gente fala assim, a gente acha que na casa espírita, né, por causa da vibração que a gente tem, só entram os espíritos bons. Tá, mas nós trazemos conosco aqueles nossos companheiros. E não é justo que eles sejam separados. Algumas vezes eles não podem ser separados. Eles ficam circulando pela casa espírita. Por que não faz mal? Porque não tem espaço para eles, a vibração não dá. Eles estão como uma bolha de uma gota de óleo no meio da água. Eles estão bloqueados ali. Experimenta a gente deixar cair o nível vibratório com confusão dentro da casa espírita, discussão, animosidade. Eles fazem a festa. Porque aí eles têm espaço. Virou o detergente que fez com que a gordura pudesse se misturar com a água. Né? Então esse é o grande cuidado, a gente manter, casa espírita tudo é pensamento. Né? Então vejam, nessa aproximação com os humanos, quando eles encontram, né, quando encontram algum que os moralize, a princípio eles não escutam e até riem dele, né? Assim, começa o atendimento do necessitado na reunião mediúnica. Você é bom, vocês não sabem de nada, vocês são cegos, né? Eu que entendo do assunto, etc. Eles são cheios de basófia, né? Como nós também somos, né? Então, mas depois, se a pessoa tem o tato psicológico para poder enfraquecer essas resistências, isso é obtido com a gente entender que aquele é um semelhante nosso. Esse é o segredo. É entender o seguinte, ele não é diferente de nós. Nas mesmas circunstâncias, talvez nós tivéssemos feito a mesma coisa. Por sorte, nós temos a doutrina espírita, que funciona como um alerta, e quando a gente está se encaminhando para um determinado comportamento, nós freamos aquilo. Mas ele não teve esse freio, né? E aí o que acontece? Caiu numa determinada situação. Se a gente se sente verdadeiramente irmão daquele indivíduo, nós não estamos ali para recriminar, nós estamos para fazer o que nos é possível para ajudar aquela pessoa, para estender a mão, para ele subir um degrau. Isso
é o que abre as comportas. Pode demorar, pode não ser no primeiro momento, mas ninguém passa incólume por um ato de amor, por um ato de compaixão, né? Então, o pessoal lá da UMA sabe que eu gosto de falar de filme, né? De vez em quando eu boto uns filmes assim, não é nenhum filme assim, como é que é? De Francisco de Assis, não, é dos filmes comuns, né? Então, né, no filme do Guerra nas Estrelas, o último, tem uma cena que é perfeita, né? Que não vou dar um spoiler muito grande não, mas alguém lá acaba matando o outro, né? E o outro não tem um sentimento ruim em relação a ele no momento que está sendo agredido. Ó, daqui a uns 7 episódios, né, que vai ter uma série aí pela frente, vocês vão ver, esse foi o momento da solução do problema. Podem ter certeza. Aquilo é que foi o que vai resolver o problema lá na frente. Estou fazendo um spoiler antecipado. Então vejam só, a mesma coisa, o Espírito vem, ele é cheio de reservas, cheio de defesas, mas não tem como. Ele sai dali pensando, meu Deus, há quanto tempo que eu não passo um momento tão bom na minha vida, que alguém não emite para mim pensamentos dessa natureza. Eu convivo com uma sociedade que é um horror, amizade verdadeira. Estou falando isso a vida do indivíduo que está lá na região inferior. Não tem amizade verdadeira, são uniões de interesses. A qualquer momento eu sou traído, a qualquer momento eu sou retirado daquela condição que eu estou. É uma competição enorme para se manter numa posição. Chega num lugar onde ele pode, de certa maneira, relaxar, porque ninguém vai fazer nada de mal para ele. Ele recebe aquelas vibrações cariciosas, sente o seu coração aquecido. Ele vai tergiversar, porque ele não tem jeito. Foi inoculado. Aquilo um dia vai se desenvolver, né? Então veja, isso é muito importante. Só que ele precisa do diálogo com o encarnado, porque está mais próximo dele, né, do que do desencarnado. O desencarnado ia ter que se adensar muito num trabalho sacrificial. Além disso, nós temos esse calor humano, né, de nós estarmos encarnados, que eles sentem falta. O indivíduo vive nas imediações da Terra porque sente necessidade das questões materiais. A economia desses espíritos é toda baseada em quê? Na absorção dos nossos fluidos, né, de vampirismo, etc. Então, olha que aconchego para ele, é muito melhor. A voz humana para eles é melhor do que o pensamento dos espíritos, né? Então, ainda na Revista Espírita, Kardec diz assim: é compreender o verdadeiro objetivo da doutrina empregá-lo a fazer o bem aos desencarnados como aos encarnados. Convenhamos que é pouco recreativo para certa gente, mas é mais meritório para os que a isso se devotam. Assim, estamos satisfeitos por ver se multiplicarem os centros que se entregam a esses trabalhos úteis. As criaturas aí se instruem prestando serviço, e os assuntos de estudo aí não faltam, são os mais sólidos sustentáculos da doutrina. Kardec aqui faz um elogio rasgado a quem usa, né, os trabalhos para atendimento dos espíritos, né? E se nós quisermos a companhia dos bons espíritos, o que nós devemos fazer senão caridade, né? Ó, penosa é muitas vezes essa tarefa. É penosa? Às vezes é, né? Aquele trabalho de demoção de um espírito da sua proposta de fazer o mal, às vezes é uma tarefa às vezes penosa, né? Tudo bem, a gente não está sendo ali crucificado, não está sendo levado aos leões para poder... E aí tolos somos nós se nós aqui não aproveitarmos isso. Aí alguém vai dizer, quem é você para dizer isso de mim? Perdeu.
acabou. Pode acabar o atendimento ali. Ele te venceu. Em vez de você contagiá-lo, ele te contagiou. Né? Em vez de você fermentar, ele que te fermentou. Né? Então esquece. Ele fala, meu amigo, mas é isso mesmo. Por isso que eu te trato como um irmão querido, porque nós somos da mesma essência. Né? O que nos difere apenas é que você ainda está nessa fase de se fechar isso. Sabe que precisa, mas está teimando. E a gente já sofre essa humildade, que é uma humildade de empréstimo, porque naquele momento a gente está sob a ação dos benfeitores e a gente sente isso. Não é hipocrisia, a gente sente isso. Só que é de empréstimo. Nós estamos experimentando as coisas excelentes por empréstimo, para nós aprendermos o que nós devemos buscar. Então é isso que eu tenho que buscar no meu dia a dia. A gente ama aquele espírito, por quê? Porque nós estamos sob o envolvimento dos benfeitores e ama mesmo. Depois a gente nem entende. Né? Mas é isso, a gente captou, fomos médiuns também, o esclarecedor, que é um médium também, captou aquilo por empréstimo. E aquilo rompe as barreiras, né, daquele espírito. Então olha só esse último aqui, né? Penosa, então, é muitas vezes essa tarefa, não é? E por certo, receber contínuas belas comunicações, conversar com aqueles espíritos escolhidos, né? A gente evoca um espírito querido e conversa, pode ser muito bom, mas não é buscando a própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos. Nós vamos atrair exatamente realizando o bem. Né? Então, mais sobre o mesmo, mostrando que esses espíritos precisam, mas se restar alguma dúvida, eu sugiro ler o capítulo 6 de Memórias de um Suicida. Resume tudo isso aqui que a gente está falando e vai entender perfeitamente a necessidade das reuniões de assistência aos espíritos necessitados. Né? Então, para a gente guardar na cabeça, né, a principal finalidade das reuniões de intercâmbio mediúnico na atualidade é a assistência aos espíritos sofredores e transviados, e esse deve ser o móvel dos participantes das reuniões. A instrução advém das comunicações dos benfeitores que acontecem e também e principalmente dos diálogos com os espíritos necessitários. A gente não repita mais que a reunião mediúnica não precisa nem existir, existe porque os espíritos fazem aquilo para a gente ter aprendizado, mas isso não. Nós montamos. Por que nós chamamos de intercâmbio? Né? Uma reunião de intercâmbio. Não é só porque tem um médium que dá a comunicação, porque nós estamos num intercâmbio franco. Tá bom, gente? Vamos no nosso horário. Agora vamos cuidar do corpo. Jano, muito obrigada. Nós teremos um momento com o Jano e com o Luiz de perguntas. Então, nossa programação vai seguir assim. Agora, de 10h30 até às 11h, e cada um vai tomar conta do próprio relógio, para que 11 horas estejamos de volta. É o nosso intervalo, é um lanche, é uma confraternização, é o momento da gente relaxar um pouquinho, esticar, ir ao banheiro, etc. Luiz volta das 11 a meio-dia e 15, meio-dia e meia, e aí teremos entre meio-dia e 15 ou meio-dia e meia até o término do seminário, que é às 13 horas, um tempo de tirar dúvidas, de bater papo com os dois expositores, tá certo? Então, quem anotou aí as suas perguntas, nós podemos então apresentá-las a partir de meio-dia e 15, meio-dia e meia, após a exposição do Luiz. Então, todos, por favor, uma vez mais, sejam bem-vindos à nossa casa e sintam-se à vontade de compartilhar conosco o nosso lanche.